Olá, que alegria ter a sua companhia aqui com a gente para este nosso momento de partilha. Oi, é muito bom estarmos juntos. E hoje, olha, as leituras da terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum, elas trazem algo bem luminoso para o nosso dia a dia, né? Luminoso mesmo. É sobre como a gente pode ser uma presença que, que realmente faz a diferença, sabe? Exatamente. Um convite para a gente olhar para a fidelidade de Deus, para a luz da palavra dele e para o nosso chamado, né? De sermos sal e luz. Isso. E para essa conversa, a gente se inspira na segunda carta aos Coríntios, no Salmo 118 e também no Evangelho de Mateus. Vamos então começar por Coríntios. Paulo traz uma certeza, assim, poderosa. Poderosa mesmo. Ele diz que em Jesus a resposta de Deus para nós é sempre sim. Sempre. Ele não fica no talvez, no sim e não. Não mesmo. É direto. Como o texto fala, né? Todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim. Puxa, isso é transformador, né? Muito. Pensar que a nossa base não está em algo que, sei lá, que pode falhar, mas na constância total de Deus, É. é firme. E tem mais, né? Paulo fala que fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Sim. É como se Deus colocasse a assinatura dele na gente, sabe? Uma garantia. Olha, você é meu. Minha fidelidade te acompanha. Isso dá uma paz. Com certeza. E, bom, como é que essa certeza nos ajuda no dia a dia? Naqueles momentos de dúvida, quando parece que o chão some? Ah, nesses momentos, lembrar desse sim de Deus é a nossa rocha, né? A nossa âncora. É verdade. Mas, por outro lado, também desafia um pouco, não acha? Como assim? Bom, se Deus é tão fiel na palavra dele, como é que está a nossa palavra? A gente tem sido pessoas confiáveis, que cumprem o que prometem nos relacionamentos? Nossa, ótima reflexão. É um chamado à integridade, né? Talvez um jeito prático para essa semana O que seria? seria notar as pequenas promessas que a gente faz. Sabe? Uma ligação, uma ajuda prometida, um prazo no trabalho e buscar cumprir, como um eco pequeno da fidelidade dele. Um treino mesmo, né? Um treino de ser fiel no pouco. Gostei disso. E essa firmeza de Deus, essa fidelidade, nos leva para outra fonte de segurança, a palavra dele, que o Salmo 118 celebra tanto. Ah, o Salmo 118. Lindo demais. Lindo e direto, o salmista diz: Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Eu adoro essa É parte. sabedoria aos pequeninos? Sim. Não é um conhecimento complicado, sabe? É uma sabedoria prática que chega para quem se abre com simplicidade. É, não é só informação, né? É luz para o próximo passo. Porque hoje em dia tem tanta voz, tanta coisa confundindo a gente. Muita coisa. E a palavra pode ser aquela lanterna, né? Que não mostra o caminho inteiro lá na frente, talvez, mas ilumina onde a gente precisa colocar o pé agora. Exatamente. Às vezes a gente quer o mapa completo, mas Isso. Deus nos dá a luz para o passo de hoje. Então, quem sabe, né? Reservar os minutinhos do dia para um versículo e perguntar assim de coração: Senhor, o que essa luz me diz hoje? Uma luz para uma decisão, para uma atitude. Isso. Pode ser para um sentimento que está pegando, deixar essa luz guiar o concreto do dia. E o interessante é que essa luz que a gente recebe, ela não é só para nós, né? Isso fica muito claro lá em Mateus. Ah, sim, quando Jesus fala direto para a gente: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ponto. É, e são imagens tão simples, do dia a dia mesmo, mas com uma força. Uma força imensa. O sal dá gosto, impede que estrague. A luz espanta a escuridão, faz a gente enxergar. É Jesus dizendo que a nossa fé tem essa função no mundo. Dá gosto, preservar o que é bom, clarear. Exato. Tirar a nossa fé de um cantinho só nosso, né? Totalmente. Ser sal e luz chama a gente para fora, para perceber onde é que está faltando, sei lá, um tempero de alegria, de esperança. Ou onde está faltando luz para enxergar a justiça, para vencer o desânimo, né? E o mais legal é que não precisa ser tipo um holofote enorme. De jeito nenhum. Ser sal pode ser uma palavra amiga que muda o clima, sabe? Ser luz pode ser um gesto simples de honestidade, de perdão, um ombro amigo ali na hora certa. A autenticidade desses pequenos gestos. Isso. É isso que ilumina e dá sabor de verdade. Então, pensando no nosso dia, hoje mesmo, onde a gente pode ser essa pitadinha de sal?
ou esse pequeno ponto de luz? Pode ser numa conversa mais tensa, numa tarefa meio chata, até no trânsito, né? Sempre tem uma brecha. Sempre tem. Então, resumindo um pouco a nossa conversa, a gente tem a fidelidade de Deus como chão firme, Uhum, a palavra dele como luz para o caminho, uhum. e esse chamado para ser presença que tempera e ilumina, começando aqui, no nosso pequeno mundo. E o convite final de Jesus é lindo, né? Que as nossas boas obras, essas coisas simples feitas com amor, levem as pessoas a glorificar a Pai. Não é sobre a gente brilhar. Não, é sobre a luz dele brilhar através da gente. No fundo, acho que é isso. A pergunta que fica ecoando é: como eu posso agora, de um jeito simples, verdadeiro, ser mais sal, ser mais luz onde eu estou? E a gente adoraria saber como essa conversa ressoou aí para quem nos acompanha. Se ajudou de alguma forma, curte, deixa um comentário, compartilha. É um jeito bom da gente caminhar mais junto. Isso mesmo, fica esse convite e que a graça de Deus nos inspire, né, para vivermos com mais sabor e mais luz nesta semana.